Vocês, esse é o nosso terceiro dia aqui em Copac. Então, estou preparando um videozinho aqui para vocês, tá? Sobre a montagem do nosso HIT, tá? Principalmente o HIT do quarto trimestre de 2019, né? Onde eu vou dar algumas informações, né? Importantes assim para a montagem, que também pode servir para a montagem dos demais HITs dos próximos trimestres de 2020, tá bom? E aproveitando, né, peço que se inscrevam no nosso canal, né, e dê o seu like. Isso é muito importante para a gente continuar nossa divulgação, tá bom? Eu tô parecendo youtuber, coisa feia. Então vamos lá, pessoal. Eu mandei há um tempo atrás para vocês um novo arquivo do HIT, né, que sai de tempos em tempos ali na página da ANEEL, né, e nós estamos numa versão, né, que é datada de 19/11/2019, tá? Inclusive hoje mesmo eu dei uma pesquisada na página da ANEEL, né? Esse é o nosso arquivo mais recente, tá? Então esse vai ser o nosso relatório que vai ser utilizado para a montagem de todos os HITs, tá? Inclusive esse também do quarto trimestre de 2019. É importante, né, caso você tenha os trimestres anteriores na versão antiga, né, para a montagem dessa nova versão, você pega e transfere os dados dos trimestres anteriores para essa nova versão, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Eu vou pegar a da Circia aqui como exemplo, né, que eu já fiz a montagem, para vocês verem mais ou menos o que nós temos de montagem dentro do HIT. Então vamos lá. Abrindo aqui. Então, na nossa capa, né, os dados da empresa, né, normal, né, os contatos aqui importantes, são sempre 3 contatos, tá, que são necessários aqui para a capa do HIT. O número da versão do agente, tá, é a versão 1, tá, que é a nossa primeira entrega. Caso você tenha que retificar o arquivo que você está enviando para a ANEEL, a gente muda para a versão 2, 3 e assim por diante. Essa parte aqui, quarto trimestre de 2019, ela é preenchida automaticamente no momento que você cola o seu BMP, que seria o BMP referente a dezembro de 2019. Tá? Processo de colagem, né? Nós temos aqui os BMPs de março de 2019, junho de 2019, setembro de 2019, dezembro de 2018 e dezembro de 2019. O processo de colagem dele é bem simples, né? Você vai buscar o arquivo em XML, tá? Do nosso BMP. Vamos pegar aqui um exemplo. Procurando aqui, HIT, trimestre, Circi. Achamos o arquivo XML, dá um abrir, mantém do jeito que está, como uma tabela XML e dá um OK. Automaticamente, né, ele vai fazer uma conversão daquele arquivo XML para um formato em Excel. Demorando um pouquinho, processando, essa hora da manhã sempre demora um pouco mais, né? Sabe como é o youtuber, né? O youtuber não pode ficar quieto, né? Enquanto está acontecendo alguma coisa, você tem que ir falando. Oh, mas está demorando mais do que poderia? Que coisa. Que feio, né? A gente vai fazendo um negócio e de repente vai parando. Vou dar uma pausa aqui para gerar o arquivo. Um momento. Então, pessoal, retomando da onde nós paramos naquele momento, né? Abrindo daquela maneira o arquivo XML, ele vai criar esse arquivo aqui em Excel, tá? Onde você vai marcar aqui todo ele, dá um copiar, vai lá no HIT, né? No caso seria aqui, iria aqui e dá um colar especial tirando as fórmulas. Pode colar normal também, não tem problema, tá? Eu prefiro fazer dessa maneira que fica um pouco mais limpo, né? Senão ele traz daquele jeito lá meio bagunçado, tá bom? Então vamos fechar esse arquivinho aqui que não precisamos mais. Feito isso, nosso processo de montagem de HIT é sempre conferindo o RP100, tá? Então no RP100, tá? Esse aqui já está totalmente preenchido, né? Então nos nossos testes justificativas ele está dando que está tudo ok, tá? Mas no momento que você for fazer o preenchimento do HIT, você vai perceber no caso, né, que vai dar essas diferenças, porque você tem preenchido até o terceiro trimestre e nós vamos preencher o quarto trimestre agora, tá? Então, sempre abrindo o RP100 com relação aos demais RPs, tá? Para fazer a montagem, né? Onde nós temos a montagem do RP 1x11.d, que são de ativos e passivos setoriais, né? Esse é um RP, por exemplo, que sempre cria muita polêmica na hora de fazer o preenchimento dele, né?
Porque o que acontece? Aqui na parte de saldo e constituição, isso vem automático do HIT, tá? Ele vai pegar de dentro do seu VMP. O que nós precisamos preencher é o saldo em amortização. E como é que você vê esse saldo em amortização? Você vai pegar aqui o razão contábil do trimestre. Eu prefiro que sempre faça esse razão em Excel Readers, né? Porque você tem as contrapartidas dos lançamentos. Dá uma formatadinha nele, dá uma arrumada, né? E você faz filtros, né? Então, pega um filtro aqui, por exemplo, né? Começa com 11, né? Que seria os ativos setoriais no curto prazo. E no longo prazo, tá? Verifica aqui o que está sendo amortizado, tá? Então você verifica aqui dentro, né? Essas primeiras contas contábeis aqui, né? Como neutralidade da parcelada CDE 2019-2020. Você não está vendo nenhuma amortização aqui, tá? Você não tem lançamento a crédito de amortização, tá? Tem ajustes e versão de atualização, mas não tem amortização. Então isso quer dizer que essa conta aqui, ela não sofre amortização nesse momento, assim como as demais. Então nota-se, né, que no caso aqui de neutralidades da parcela A, que seriam correspondentes a CDE, Proinfa e taxa de fiscalização, não temos amortização. Portanto, você vem aqui, sua amortização é zero. Diferentemente, né, dessa outra parte aqui, do IF, PIS, COFINS, de CUS, de TE, suprimento, né, onde nós temos parcelas sendo amortizadas, tá? Então, essas contas aqui, tá, elas estão sofrendo amortização. Então, você vai lá no balancete, pega o saldo em dezembro dessas contas aqui, tá, faz a soma delas e coloca aqui o valor, tá? Que no caso, por exemplo, de um saldo, né, de 3.899.000, nós temos 581.000 de saldos que estão sendo amortizados e os demais saldos estão sendo em constituição ainda, tá bom? Essa regra vale tanto para o ativo quanto para o passivo, tá? Apenas lembrando que no caso do passivo, né, não são os valores a crédito, e sim a débito dele, que é a amortização, tudo bem? Verifica no RP100, tá? Se não deu nenhum problema. Então aqui nesse caso aqui ficou tudo certinho, né? Partimos para o outro RP 1232D também, né? Que é um outro que causa um certo problema para preenchimento, né? Começamos o nosso preenchimento aqui em cima, né? Vamos aqui no trimestre. Opa, vou movimentar para cá. Vamos aqui para o último trimestre. Tá? Seria a partir daqui. Tá? Esses preenchimentos que vocês estão vendo aqui, né? Transferências baixas pelo VOC e baixas pela reavaliação. As transferências são as nossas adições, tá? O correto, né, ao meu ver, ele deveria estar nessa parte aqui de adições, mas se nós mantermos aqui como adição, ele vai dar erro no nosso preenchimento do HIT. Então as transferências, no nosso caso, seriam nossas adições, tá? Imobilizado em serviço, que nós fazemos também pelo razão contábil, tá? Vamos pegar um exemplozinho aqui, modificamos o nosso filtro, tá? Vamos trocar aqui 1232 e 1233. Então pegamos a parte de imobilizado e intangível, tá? Tudo que for a débito aqui, imobilizado em serviço, nós consideramos como adição, tá? É claro, dá uma verificada no histórico, às vezes é uma transferência, alguma coisa assim nesse sentido, tá? Mas a princípio, tudo que for referente ao DI, né, de imobilização, é a nossa imobilização em si que vai lá para a coluna de transferência, tá? Tanto é que o valor 896.553,71 é o mesmo valor que nós temos aqui na somatória, tá? 896.553,71. Voltando ao HIT, baixas pelo VOC são nossos créditos imobilizados em serviço, tá? Então você vai somar toda aquela coluna do trimestre ali, né? No caso de máquinas e equipamentos, e vai colocar como baixa pelo VOC. E reavaliação. Nós temos aqui no caso, né, essa conta aqui de VNR, que é a nossa reavaliação, e só temos valores a crédito. Como são valores a crédito e imobilizado, tá? Então são baixas. Baixas de reavaliação. Se fosse valor a débito, seria reavaliação, tá? Mesmo princípio as demais contas, tá? Tanto para veículos, móveis e utensílios e edificações.
Uma coisa importante, na adição, quando você coloca lá o valor que está sendo imobilizado, quando você colocou, por exemplo, aqui em máquinas e equipamentos, automaticamente você tem que trazer o mesmo valor aqui embaixo para o imobilizado em curso, tá? Mas saindo do imobilizado em curso, como saldo credor. Por quê? Lembrando, todo imobilizado ele tem que ser passado pelo imobilizado em curso antes, tá? Não tem como ser diretamente o imobilizado em serviço, tá bom? Faz o preenchimento normal, tá? Então, dessa parte aqui de cima, né, do imobilizado. Após isso, a parte do imobilizado em curso. E as depreciações. Depreciações também eu faço pelo razão contábil, tá? Se você vier aqui, né, no razão, vamos pegar aqui uma conta de depreciação, aqui no caso, né, edificações. A soma desses 3 meses aqui de edificações, né, 5.128,46, é o valor que nós temos aqui. A adição de depreciação, 5.128,46, tá? Se tivermos baixas de depreciação, tá? Ele vai estar a débito nessa conta de depreciação, então são baixas pelo VOC. E temos na reavaliação, temos baixa de reavaliação e temos reavaliação também, tá? Fazemos isso tanto para a parte de distribuição quanto para a parte de administração. Descendo um pouco mais aqui embaixo, nós temos o grupo de obrigações especiais, a 2223, que também eu faço pela razão contábil. É a mesma coisa. Faz um filtro na razão contábil, tá? Vamos colocar aqui, começa com 2223 e verificamos aqui o que está acontecendo nesse período, tá? Nesse caso aqui nós temos aqui, olha, imobilização, né? Então temos uma imobilização de 172.763,81. Vamos aqui embaixo. Está aqui nossa imobilização, tá? De doações e subvenções, que automaticamente também sai do nossas obrigações especiais em curso. Então, o valor que está aqui vem para cá também, tá? E o restante é preenchimento normal, até fecharmos nosso saldo. Importante também nesse RP 1232 aqui, em referente, tá? A dezembro, no caso, né, o quarto trimestre de 2019, né, e nós temos o nosso PDD também, tá? Que é o nosso plano de desenvolvimento e distribuição. Esse quadro ele tem que ser preenchido apenas no último trimestre, tá? No caso dessas novas cooperativas que tivemos aqui, eles ficaram isentos de apresentação desse quadro aqui para 2019, né? Por isso que está aqui em branco. E tem uma nota explicativa no RP 800 justificando isso. Agora, as demais empresas é obrigado a fazer esse preenchimento, tá? Então, voltando aqui ao nosso RP 100, né? Verificamos aqui que não ocorreu nenhuma diferença, tá? Os valores têm que estar fechados na casa dos centavos, tá? Antigamente nós fazíamos preenchimento em reais 1000 no RIT, mudou para reais, tá? E qualquer pequena diferença, ele pode até ser enviado o RIT lá para a ANEEL, mas depois vai gerar um arquivo de inconsistência, tá? Na segunda verificação deles, vai dizer que tem diferença e você vai ter que ajustar isso, tá? Então é importantíssimo que você verifique sempre, tá? Na casa dos centavos. Às vezes 1 centavo, 10 centavos que seja aqui, ele vai manter o teste como ok, tá? Mas se tiver essa diferença, na primeira validação passa, na segunda com certeza não passa, tá bom? Falando de outros RPs, né? Nós temos no caso esse 1232 GT não é necessário preencher, que é para transmissoras e geradoras. O 2x01 temos que preencher, que é nossas contas a pagar intrasetorial, onde aqui em cima nós preenchemos com o valor do nosso suprimento de energia, tá? Deixa eu tentar mudar isso aqui de lugar. Isso, vamos colocar para cá, né, para não atrapalhar. Então entra aqui nosso valor de suprimento de energia, saldo de CDE, saldo de taxa de fiscalização e de bandeiras tarifárias. Aqui está como outro 01 porque não é possível você modificar o nome, tá? São células protegidas. Então qualquer tentativa de mudança, né, ele dá essa mensagem, somente para a leitura. Para empresas que possuem PE e pesquisa e desenvolvimento também, P&D, é preenchido nessa segunda coluna, a coluna D, tá? Como diz aqui embaixo na instrução de preenchimento, ó, tá bom? Ele diz, né? Não é necessário abrir contas de P&D entre FNCT, MME e P&D, então
preenchimento com saldo total, né? PE e PID correntes relativo à realização de projetos devem ser inseridos na coluna corrente a vencer após 60 dias, que é justamente essa coluna D, tá bom? Voltando sempre no RP100, tá? Fez um preenchimento, confere novamente no RP100 para ver se está tudo certinho, tá? É importante sempre isso, tá? A gente pegar e ter essa consciência. Preencher um RP, volta para o RP100 para a gente poder verificar novamente. Próximo passo é nosso endividamento, tá? Onde nós temos aqui financiamento em moeda estrangeira, não é nosso caso, preenchimento de empréstimos em moeda nacional, que normalmente é nosso caso, tá? Temos alguns saldos ainda em algumas empresas de LPT, né? Então, tem que ser preenchido. E nossos empréstimos e financiamentos bancários. Tá? Essa coluna aqui referente a juros de curto prazo, principal de curto prazo e principal e juros de longo prazo. Tá? A partir da coluna G, você tem que preencher dados contratuais, né, do seu financiamento, né? Como se você está adimplente ou não, data de captação ou repactuação, né, desse empréstimo, tipos de garantia, né, onde tem vários tipos aqui, indexador ou juros, tá? O spread, né, que seria a taxa anual de juros, data do próximo pagamento de juros, a frequência de pagamento, se é mensal, trimestral, quadrimestral, anual, data de amortização, vencimento final, frequência de amortecimento e sistemática de amortecimento, tá? Saque, price. Esse cronograma de amortização aqui, de principal, juros de longo prazo, é para o saldo de longo prazo, tá? Então você vai pegar aquele saldo de longo prazo e vai abrir ele aqui, no caso, tá? Quanto que você vai pagar anualmente. Então, nós estamos preenchendo 2019, então quanto que você vai pagar em 2021, 22, 23, 24, 25 e 26, somado a todos os demais anos, tá bom? Preencha sempre todas essas informações, porque a falta de uma informação dessa não deixa você gerar o arquivo, tá bom? Então essa parte do nosso passivo, descendo mais aqui, né? Para quem tem dívidas tributárias também com a União, estados e municípios também são obrigados a fazer esses preenchimentos, né? Com agentes do setor, mútuos também, né? E aqui é a nossa parte de ativos financeiros, tá? Então, esse saldo aqui é o que vem da 1101, tá? Com nossa parte de equivalente de caixa e tudo mais. Saldos que temos no grupo 1108 e 1208, tá? São preenchidos aqui embaixo, tá? Então, preenche longo prazo, curto prazo, né? O que nós temos de saldo, e faz o mesmo preenchimento aqui com relação à parte contratual dele, tá bom? Aqui embaixo é gerado um resuminho, né, de tudo isso, né? E se tudo estiver ok, você vem no RP100 e verifica, ó, todos os saldos batendo sem problema nenhum. Perfeito? Terceiro quadro é a nossa situação tributária, tá? Dos ativos tributários e passivos tributários, tá? Você não tem muito segredo, né? São saldos de balancete apenas, que você vai pegar pelo balancete, vai verificar qual é o tipo de imposto que você tem lá, se é imposto de renda, contribuição social, ICMS e tanto mais, e vai abrindo um por vez aqui, tá bom? Verifica novamente no RP100, nenhuma diferença constatada. RP2X06, provisão para litígios, tá? Então, para quem fez provisões, por exemplo, trabalhistas, cíveis, fiscais, né? No trimestre tem que ser preenchido referente ao trimestre que está sendo feito. Então, desde a sua adição, né, quanto baixas também, o estorno, ajustes também, muitas vezes temos ajustes de provisão, tá, de até exercícios anteriores, tem que ser retratado nesses quadros. Tá? Verifica novamente no RP100, como vocês podem ver aqui, nenhuma diferença, né? Perfeito. O RP61X, esse é o nosso RP de conciliação entre o regulatório e o societário. Tá? Essa parte em branco é preenchida automaticamente, vem do BMP, onde essa parte aqui em amarelo nós temos que fazer preenchido referente ao nosso balancete societário. Então você vai pegar o saldo da conta 61, tá? Inteiro, joga aqui em cima, ele vai gerar uma diferença. Então essa diferença é regulatório societário e a conciliação. Você vê que um tem sinal positivo e outro negativo, tá? Então, normalmente nós temos as diferenças em receita e despesa de construção, tá?
receita, sinal positivo, e a despesa com sinal negativo. E temos a reversão da depreciação do nosso VNR, que é colocado aqui embaixo. Tá? Basicamente, esses três itens zeram a nossa diferença. Dificilmente a gente vai ter outro item que seja diferente disso. Tá? Verifica no RP100, está aqui, ó, sem nenhuma diferença. Então vamos agora para o nosso último RP, que é o nosso RP 800, tá? Que são as notas explicativas. Então, trimestralmente, nós temos que preencher esse reembolso do fundo CDE, tá? Da conta 11.19.109, tá? Onde nós temos nossas adições desse fundo, temos os pagamentos ou baixas, né? Recebimentos e ajustes que tiverem necessários, tá? Verificando sempre que o saldo final tem que fechar com o saldo lá do nosso balancete no grupo 11.19.109, tá? Preenchimento também é feito pelo razão contábil, tá? Não tem como ser feito pelo balancete, você tem que verificar o quanto que você teve de adição, quanto que você teve de ajustes, quanto que você teve de recebimentos, tá? Então, sugiro que seja feito por lá. O quadro 2, abertura da despesa de serviços de terceiros, ele é preenchido apenas no RIT do quarto trimestre, tá? Então você vai pegar o seu balancete, primeiro vai lá em distribuição, no grupo 61053, 08 no caso de serviço de terceiros, e analisa analiticamente, no caso, né, como que está sendo distribuída essa despesa. Então, quanto você tem de manutenção e conservação de bens, quanto você teria de viagens, transportes, publicações oficiais, serviço de engenharias, e o que não se encaixa nessas aberturas entra para outros, tá? Tanto para a distribuição quanto a administração central. Preenchido esses dois quadros, volta aqui para o RP100 e verifica. Ó, créditos do fundo CDE, batendo, serviço de terceiros, batendo. Então não temos diferença nenhuma. Voltando para o RP800, né? O quadro 3 é um motivo do reenvio, caso você tenha que reenviar um novo RIT lá para a ANEEL, né? Você precisa dar o motivo que está sendo feito isso, né? E aqui embaixo são os quadros de justificativas, tá? Então, quando temos algum problema no RP100, né? Como por exemplo, praticamente todas as permissionárias têm isso, né? O cálculo de pesquisa e desenvolvimento, tá? Como o RIT é feito para todas as concessionárias, né, seja distribuição, transmissão e geração, né, que possuem esse cálculo de P&D, no caso as permissionárias estão isentos desse cálculo. Mas ele vai calcular automaticamente. Então ele está dizendo que nós temos diferenças aqui entre o cálculo, porque nós não temos nada provisionado de P&D e PE. Tá? Nesse caso, temos uma nota explicativa clássica aqui, né? Conforme artigo 13.280/2016 da Lei das Permissionárias de Distribuição de Energia Elétrica, com mercado inferior a 500 GWh, estão dispensados de apuração do ROL, tá? Que seria a receita operacional líquida para a base de cálculo do PID e PE. Eu fiz uma nota para o PID e uma nota para o PE. Tá? E no RP 1232, no caso dessas cooperativas novas, né, que não foi feito o preenchimento, né, do Plano de Desenvolvimento e Distribuição, o PDD, né, a gente coloca a justificativa, né, conforme a resposta da consulta na Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, SRD, a empresa está dispensada de apresentar informações referentes ao PDD em 2019, ficando dessa forma os quadros em branco. Tá? Isso para essas empresas, as demais tem que preencher, tá? Não tem justificativa para não fazer esse preenchimento. Perfeito, meus amigos? É isso, tá? O RIT não tem muito segredo. Para o RIT do primeiro trimestre de 2020, tá? Serve o mesmo modelo. Por enquanto não foi lançado nenhum novo arquivo, né? Então a gente vai utilizar esse mesmo que a gente utilizou aqui para o quarto trimestre de 2019, né? Fazendo aquilo, apaga-se os dados ali referente aos trimestres ali, né, de 2019, né? Colamos os BMPs ali no caso de dezembro de 2019, março de 2020 e começamos a montagem dele novamente, tá bom? Caso tenha um novo arquivo, né, ao longo desses dias aí, eu mando para vocês, né? Eu estou sempre verificando isso, tá? Mas a princípio é isso aí, tá? Não teve nenhuma mudança radical, tá tudo certinho. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Ah, não esqueçam, tá? Dá o seu like. Obrigado, pessoal. Até mais.